Bom dia para você, ligado na Band, ligada na Band em todo o Brasil. Que bom que você veio para cá. Tá começando mais um Superpoderosas, que hoje tá cheio de aventura e tá também cheio de saúde. Vamos começar falando de saúde? Vamos falar de um problema que atinge 4 em cada 10 brasileiros. É muita gente. Tô falando de varizes. O doutor Marcelo Moraes, que é angiologista, tá aqui e vai mostrar pra gente os procedimentos que podem eliminar ou amenizar as varizes. E a Cris Espanhol, nossa super aliada, tá aqui para cuidar do nosso bem-estar, também vai entrar nesse papo e mostrar exercícios que você pode fazer, bem simples, em casa mesmo, para prevenir as varizes. E ela também vai te levar para dar uma pedalada, sabe aonde? Nas alturas, é isso mesmo. Olha onde essa galera tá fazendo aula de spinning. Visual para motivar não falta, né? E a gente também vai te mostrar um grupo de mulheres chamadas Ladies of the Road, ou em bom português, Mulheres da Estrada. Assim, de moto. A Paula Regina também já tá aqui com a gente e vai mostrar o que elas aprontam pelas estradas e provar que mulher é o lugar dela onde ela bem entender, onde ela quiser. Não é isso mesmo, Natália Souza? Com certeza, tem limitação? sem dúvida. Nenhuma limitação. O Superpoderosa está aqui todos os dias pra gente decorar isso, né? Fazer como um mantra. É isso aí. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Bom, vamos começar falando de saúde. Mais de 70 mil cirurgias para retirada de varizes foram feitas pelo Sistema Único de Saúde no ano passado aqui no Brasil. Agora, um novo procedimento menos invasivo já está disponível também na rede pública. Se não for tratada, a dilatação das veias pode causar problemas como hemorragia e trombose. Vamos dar uma olhada nessa história. Inchaço, ardência, dor e cansaço. A Dona Ione sente com frequência os sintomas das varizes nas pernas. Quando eu caminho demais, assim, chega de noite, eu tenho que botar as pernas para cima. A doença é a dilatação das veias. A estimativa é de que atinja até 70% das pessoas com mais de 45 anos, com maior incidência entre as mulheres. A principal causa das varizes é genética, mas a doença pode ser agravada por hábitos não saudáveis, como sedentarismo e obesidade. Ficar muito tempo sentado também piora o problema. Nós temos casos iniciais e bem leves ou até casos mais avançados e bem comprometidos. Varia muito de pessoa para pessoa e, inclusive, na mesma pessoa varia a apresentação de uma perna para outra. Em alguns casos, os médicos recomendam o uso de meias elásticas e também indicam medicamentos para amenizar os sintomas, mas alertam para a existência de fórmulas sem comprovação científica. Por isso é muito importante consultar um médico vascular que tenha um conhecimento para indicar a medicação mais adequada para seu problema. Neste mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a fabricação e comercialização de um produto para varizes vendido pela internet. O Disrupt, que teria elementos naturais, não tinha registro na Anvisa. No ano passado, foram realizadas aproximadamente 70 mil cirurgias para a retirada de varizes apenas pelo SUS. Mas a rede pública de saúde conta com um método menos invasivo e com recuperação mais rápida para tratar a doença. O procedimento é chamado escleroterapia. Com o auxílio de um equipamento de ultrassom, é aplicado um medicamento que queima a veia doente. Dura aproximadamente 15 minutos. Pode ser alternativa para a Dona Ione. Para ver se eu fico bonita, né? Com as pernas bonitas. O tratamento precoce pode evitar a formação de feridas nas pernas. Essa ferida é muito difícil de cicatrizar. O melhor é fazer uma prevenção e um tratamento adequado antes de chegar nessa fase. Doutor Moraes, vamos primeiro entender o que é exatamente que acontece dentro do corpo. A gente consegue colocar de um jeito bem simples, assim, para as pessoas entenderem o que acontece para a gente ter esse efeito da veia dilatada. A gente colocou uma imagem aqui para ajudar o senhor a explicar a gente qual o problema que está acontecendo ali. Claro, Natália. Primeiro é um prazer, muito obrigado pelo convite. Aqui estou em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós nos sentimos muito honrados, é um grande prazer e até mesmo uma responsabilidade para a gente vir aqui e tentar esclarecer um pouquinho as pessoas. É, porque é um assunto que atinge tantas pessoas, né? Na população mais idosa, 7 de cada 10 é Natália, muito alto. é uma das doenças mais prevalentes no mundo. Tem alguns estudos internacionais que apontam que até 1/5 dos homens e 1/3 das mulheres, é uma doença que atinge os dois sexos, vai ter algum
grau da doença em algum momento da vida. Isso começou quando? Quando nós nos tornamos humanos. Nós começamos a andar de pé e o sangue tende a descer. A gravidade ela faz uma força tendendo a levar o sangue para baixo. Para isso, na imagem, a gente pode ver à direita uma veia que é normal. Nosso sistema venoso ele é dotado de algumas válvulas que impedem que esse sangue desça. À medida que a doença se desenvolve, essas válvulas elas param de funcionar, elas perdem a sua função. Sim, são essas válvulas que na imagem fazem esse movimento para cima, né? A imagem da esquerda, as válvulas deixam de funcionar, o sangue ele para de fluir em uma direção que tem que ser certinha, em direção ao coração, e começa a ter uma distribuição anômala. Isso faz pressão na perna e aí que começam todos os problemas. Então, essa válvula que segura o sangue, digamos assim, ela desgasta e bagunça o fluxo lá dentro. Isso, por motivos genéticos ou adquiridos durante a vida, que foi comentado, sedentarismo, obesidade são grandes fatores de risco. Essas válvulas, essas veias deixam de ter uma função normal e o sangue começa a se acumular nas pernas. Existe alguma diferença entre as veias? Porque tem alguns casos, como é o caso do meu pai e era o caso da minha mãe, que as veias elas são bem saltadas aqui na perna, né? Elas são bem grossas e saltadas. Eu tenho algumas veinhas, eu não sei se é varizes, vasinhos. Isso que eu queria entender. Vasinhos. Vasinhos e varizes é a mesma coisa? É a mesma coisa? É a mesma doença. A gente tem que entender que a doença venosa ela é dividida em vários graus. É a mesma doença em estágios diferentes de evolução. Não se engane, muitas pessoas acham que o que você tem, que são aquelas veias pequenininhas na coxa, às vezes na perna, varia um pouquinho de pessoa para pessoa, tem uma implicação só estética. Não é. Isso é muito além. Essa é a manifestação inicial de uma doença que pode ser muito séria. Ela pode evoluir para aquelas veias muito grossas, que todo mundo quando pensa em varizes, pensa naquelas veias muito grossas. Mas à medida que o sangue vai pressionando as partes mais baixas da perna, esse sangue começa a se extravasar, vai manchar a perna e nos estágios extremos da doença, é o que o colega falou, podem aparecer úlceras, feridas na perna e essas feridas são muito difíceis de fechar. Tem pacientes que a gente trata durante décadas, durante anos com a ferida aberta. Então a gente tem que fazer de tudo para evitar que isso chegue nesse ponto. E o tratamento nessas fases iniciais é fundamental. Tá? Se eu trato direito um paciente nessa fase, muitas vezes eu evito que a doença evolua. Eu evito através de injeções ou através de cirurgia. Os novos métodos são sempre muito bem-vindos. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Existem casos ainda que a cirurgia é fundamental. E existem casos que a espuma consegue resolver. Tá? Cada paciente tem que ser avaliado individualmente. E a gente falou, a reportagem mostrou e a gente sabe que exercício físico é uma recomendação para praticamente tudo quando o assunto é saúde. E para esse é fundamental, né? Para esse também é importante. A gente estava conversando sobre isso, que não existe um exercício específico para a prevenção de varizes. Existe uma recomendação, não deixar de fazer ou fazer qualquer exercício com regularidade. Fantástico, é isso mesmo. O pior é o sedentarismo. O sedentarismo é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de varizes. Agora a gente falou, a matéria trouxe, né, alguns tratamentos, um deles até proibido aí, né, porque realmente não trazia uma eficácia. Agora é muito comum, eu já vi muitas vezes em propagandas, em farmácia, cremes que prometem aí minimizar as varizes, propagandas, a gente vê direto, né? Eles são recomendados, eles são eficazes e até cremes que são vendidos sem prescrição médica, né? Que o idoso, a idosa, eu já fiquei tentada a comprar quando eu vi aparecer na minha perna. Eles são indicados? Legal, pergunta super frequente que a gente escuta dos pacientes. Os cremes, assim como a meia, são ótimos para diminuir sintomas, às vezes ajuda um pouquinho com o inchaço. Mas a gente tem que ter em mente que cremes, nenhum creme e nenhuma meia vai evitar o desenvolvimento da doença ou vai principalmente curar. Isso não tem jeito, são ótimos. Quando eu uso uma meia elástica, a perna fica menos inchada, ela fica mais confortável e a mesma coisa para esses cremes. Eles são bons para o tratamento de sintomas, mas nenhum deles elimina a doença. Vamos falar de tratamentos que de fato eliminam a doença? A gente viu na reportagem algumas imagens, né? Parece que tem uma coisa que parece um laser. O que é isso exatamente, É uma doutor? luz especial que a gente usa para mostrar com mais clareza as veias mais profundas. Isso facilita o nosso tratamento. Nesse caso, é a injeção
de uma substância que vai secar essa veia. Isso também é uma dúvida muito comum. Algumas pessoas acham que quando a gente faz um procedimento como esse, a gente está, de certa forma, tratando, recuperando a veia. Não, não existe isso. Você está terminando de acabar com a veia que não funciona. A veia, ela nunca se recupera. A partir do momento que ela adoece, eu preciso eliminá-la. Eu preciso tirá-la ou com cirurgia ou com esses métodos, que no caso aí é uma ablação química. Então, injeta uma substância química que vai secar essa veia. E é dolorido, doutor, o procedimento? Um pouquinho. Só para eu já ir me preparando. Natália, o que eu posso falar, assim, os materiais que a gente tem hoje em dia são muito delicados, são muito precisos. Então, a dor é extremamente suportável. Eu não me lembro da última vez que eu não consegui tratar uma doente por causa de dor. São casos muito raros. Hoje em dia o tratamento é muito bem suportado. Doutor, só para a gente ir tirando os mitos, a gente já falou dos cremes que são bem-vindos, mas que não resolvem, né, a causa. Drenagem linfática, massagem. Hidroginástica falam também, né? Eu já ia falar, vai garantindo, mantendo o seu exercício sempre regular. Melhor prevenir, né, Cris? Prevenir. Melhor prevenir. Mas esse tipo de tratamento resolve é forte, né? Mas ajuda? Vamos lá, vamos por partes. Hidroginástica entra naquilo que a gente comentou sobre atividade física de forma geral. Qualquer atividade física é bem-vinda. Musculação, as pessoas, posso fazer musculação? Pode, contanto que seja regular, de uma forma moderada, sem exagerar muito, ajuda demais. Caminhadas, esteira, hidroginástica, natação, pilates, não importa muito, o importante é fazer alguma coisa. Tá? Quanto à drenagem linfática, ela ajuda para sintomas, principalmente para aquelas pessoas que têm retenção de líquido, as pessoas fazem a drenagem, ajuda bastante. O ideal é que depois da drenagem linfática, você coloque a meia. Porque se você faz a drenagem e você vai andar, tem um trabalho lá na universidade que eu faço parte que mostrou que depois de 4 horas o líquido está todo de volta. Então, o ideal é que, assim, pessoal, vai fazer drenagem linfática? Perfeito, ajuda muito. 2, 3 vezes por semana seria o ideal. Coloca a meia depois. Isso ajuda demais, isso segura muito. Deitar de perna pra cima, assim. Sentar ou deitar de perna pra cima, isso é bom. Porque alivia, né? Claro. Dá uma sensação gostosinha, né, de alívio. Para pessoas que podem, que têm chance, eventualmente passam mais tempo em casa, ou trabalham no escritório, hoje em dia é tudo tão... Hoje tão pode, moderno, né? Pode, né? Se a pessoa pode ficar, por exemplo, 1 hora depois do almoço com a perna para cima, isso vai aliviar bastante. Ó, tem mais mitos e verdades aqui pra gente definir. Colocar calço no pé da cama, pra cama ficar com a parte de trás, assim, dos pés mais alta. Dos pés, dos né? pés Dos pés mais alta. Em alguns casos extremos, quando a doença é mais avançada, a gente recomenda isso daí, tá certo? Não é para todo mundo, não é todo mundo que precisa dormir com Mas quem está assistindo a gente ali e tem varizes, não sai colocando calço na cama sem orientação médica. Para a maioria dos casos não vai precisar. Não. Para aqueles casos onde o paciente tem uma doença mais avançada ou eventualmente teve trombose, ajuda. Tá, nos casos. Tem mais um mito ou verdade aqui. Consumir alimentos como castanha da Índia ajuda? E que outros alimentos podem ajudar, se é que tem alguma relação com a alimentação? A castanha da Índia, ela é um dos elementos usados nas medicações que nós chamamos flebotônicas. São ótimas para controle de sintoma e ajuda no inchaço. Tá? Então, tanto alimentos à base de castanha da Índia, a própria castanha da Índia, como outras medicações que existem no mercado, elas são boas. Mas eu volto a insistir, isso não vai tirar nem evitar que a doença apareça, mas elas são super boas para controle de sintomas. Posso fazer mais uma pergunta relacionada ao esporte? Claro, deve. Existe agora as meias para quem corre, umas meias de compressão para quem corre. Isso é pensando também na prevenção de varizes? Não. Corrida não leva a varizes, então não adiantaria usar essas meias para prevenção. Essas meias foram desenvolvidas para aumentar a potência e a eficiência da musculatura da panturrilha. Tá? O que a gente vê de estudos é que uma boa parte dos pacientes, nos casos seriam corredores, né, dos atletas que usam meio, se sentem bem usando a meia. Então, assim, a recomendação é, experimente uma vez, não existe contraindicação. Se você se adaptar, se você se sentir bem correndo com a meia, claro, use, mas ela não é fundamental. Doutor, e salto, né? Porque muito se associa. Esse é bom. Olhando pro pezinho da Nath ali. Eu estava esperando chegar essa parte. Legal. Mito ou verdade? Salto alto causa? O que você acha? Eu acho que causa. Intuitivamente, sim. E eu vou te falar que você está parcialmente certo. Ah, meu Deus. Tá? Então, vamos lá. O salto alto, muito alto, não um salto baixinho, 2, 3 dedinhos, se a mulher for alta, não tem muita importância. Saltos maiores do que isso, sim.
Mas em que situações? Não são em todas as situações. Você vai numa festa, você trabalha o dia inteiro de salto mais baixo, mas vai numa festa, não tem problema nenhum. Quem que a gente não recomenda o salto alto? Aquela pessoa que trabalha, que tem uma profissão que leve ela a ficar de pé o dia inteiro. Então, uma professora... Advogado, né? Advogado. Nossa, que muitas, vai né? no Quem fórum. trabalha comercialmente na rua, né? Caminhando Claro, entre clientes. Quem trabalha muito de pé, evita, usa o salto um pouquinho mais baixo. O da Vai numa Paula já tá festa. alto demais. Não, o da Paula tá alto. Já tá alto. Bom, então não vou nem comentar o meu, porque o da Paula tá pequenininho comparado com o meu, então já Vou dar uma entendi. dica que eu dou para as minhas explica, ó. pacientes. assim. Tem pacientes que têm uma estatura um pouquinho mais baixa que adoram usar salto alto por causa disso. Usa aqueles que eles chamam de plataforma, que o salto é alto, mas a parte da frente do sapato, Anabela, é isso? Que a parte da frente também é um pouquinho mais alto. Isso acaba compensando. Aí você tem que ser boa no salto, tá? Porque eu já Muito torci equilibrismo. todos os ligamentos, arrebentei o pé porque o sapato foi inteiro, você vai esse ter de que chamar um plataforma. ortopedista pra Aí é conversar outro aqui. médico, aí é outra conversa. Mas seguindo na conversa de varizes, a gente vai conversar agora com a Glória. Ela tem 50 anos, ela tem 3 filhos. E ela descobriu que ela tinha problema com varizes aos 18 anos de idade. Muito, muito cedo, né? Doutor, 18 anos é bastante cedo para aparecimento de Mas é na média, varizes. lembra que eu falei de 20 a 30 anos, tem pessoas com uma tendência familiar forte que desenvolvem mais precocemente. Entendi. Bom, ela já está aqui com a gente. Bom dia, Glória. Obrigada por entrar nessa conversa. Bom dia, tudo bem? Conta um pouquinho pra gente de como é que foi aos 18 anos começar a ter varizes, porque eu imagino que se impactava ainda mais tão jovem, né? Na decisão de usar uma saia, de ficar mais à vontade com as suas pernas. Como é que foi bem no começo? Eu comecei a perceber que eu tinha vasinhos, marcas. Aí me incomodou muito. Como é que eu vou usar shorts com 18 anos, shorts e saia, na flor da idade, né? Aí começou a me chatear muito. E daí, como é que você lidou com isso? Você foi direto buscar tratamento com um médico especialista, deixou passar? Na verdade, a minha tia, eu conversei com a minha mãe e minha tia parece que fazia tratamento já na época, né? Ela sempre cuidou também, que também tinha tendência a ter varizes. Porque tem um fator genético, né, doutor? É familiar, claro. É familiar. E como é que está hoje? Como é que evoluiu ao longo da vida? Isso te impediu ou te atrapalhou a ponto de sentir muita dor, de te deixar indisposta? Ou você, tratando cedo, conseguiu levar uma vida sem muito problema, numa boa? Não, foi tudo numa boa, porque eu tratei. Sempre tratei. Comecei aos 18 anos e nunca mais parei. Então, porque eu fazia a aplicação, aí dava um tempo e começava de novo. Então eu percebi que tinha que sempre estar fazendo essa manutenção. Esse é o segredo, né? Manter o tratamento, não falhar. Ela tocou num ponto que é fundamental. Varizes é uma doença crônica. A gente não cura ela, mas a gente controla. Se a pessoa cuidar direitinho ao longo da vida, a gente controla muito bem. O paciente ele fica realmente normal. Tem que fazer uma manutenção de tempos em tempos, anualmente, a cada 6 meses, depende um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas, quando a pessoa trata direitinho, a gente consegue manter ela muito saudável. Glória, muito obrigada pela sua participação, que sirva para inspirar outras mulheres a se cuidarem, né? Para levar uma vida tranquila, independente de varizes, que é uma vida boa, normal, super saudável que você leva, né? Com certeza. Hoje eu uso saia, short, não tem problema nenhum. Tá podendo de saia! Um beijo enorme, obrigada, Glória. Bom dia. Bom dia. E num país quente como o nosso, né? Isso é fundamental, né? No Brasil, no verão, não dá para não poder usar uma saia, né? A gente vai para um intervalo bem rápido. No próximo bloco tem spinning nas alturas. A Cris Espanhol foi conferir uma aula de spinning no topo de um prédio. A gente volta rapidinho.